Boa noite a todos. Nesta hora vamos estar participando da leitura desta noite do nosso Maná de 6 de outubro, em que se encontra no livro de Números, capítulo 12, verso 1. O tema diz assim: tinha tomado a mulher cuxita. A leitura explica assim: estranha escolha de Moisés. Mas quão mais estranha a escolha de Jesus, que é um profeta como Moisés, e maior do que ele. Nosso Senhor, que é belo como o lírio, uniu-se em casamento com aquela que confessa ter pele escura, porque o sol visitou seu rosto. É o que admiram os anjos, que Jesus foi colocado com homens pobres, perdidos e culpados. Cada cristão deve, quando cheio de um senso do amor de Jesus, ficar dominado por admiração pelo fato de tal amor ser derramado sobre pecadores, conhecendo nossa culpabilidade secreta e a maldade de nosso coração, como conhecemos, nos dissolvemos-nos em grata admiração pela liberdade sem igual e pela soberania da graça. Jesus encontrou a razão de seu amor em seu próprio coração. Não poderia encontrá-la em nós, pois aí nada há. Mesmo depois de nossa conversão, somos sombrios, ainda que a graça nos tenha tomado graciosos. Santo Rutherford aqui explica, disse de si mesmo algo que todos deveriam aceitar para si. Seu relacionamento comigo é: eu estou doente e ele é o médico de quem necessito. Ai de mim, quão frequentemente jogo com Cristo e perco. Ele liga e eu afrouxo. Ele edifica e eu destruo. Discuto com Cristo e ele concorda comigo. 20 vezes por dia. Tão gentil e fiel esposo de nossa alma. Continua tua graciosa obra para nos conformar à tua imagem, até que nos apresente ao Senhor, nós, pobres cuxitas, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Moisés enfrentou oposição ao seu casamento, e tanto ele quanto a sua esposa foram alvos de olhares maldosos. Não é de surpreender que este mundo vazio se oponha a Jesus e sua esposa, especialmente quando grandes pecadores se convertem, pois essa é a contínua objeção dos fariseus. Este recebe pecadores, permanece viva a antiga causa de dissensão, tinha tomado a mulher cuxita. Amados, aqui Moisés, ele enfrentou oposição a seu casamento, pelo fato de a esposa dele ser provavelmente de pele escura. E tanto ele quanto sua esposa foram alvos de olhares maldosos. Não é de surpreender que este mundo vazio se oponha a Jesus e a sua esposa. Nós somos, amados, a esposa de Cristo. A partir do momento que nos convertemos, nós nos tornamos a esposa de Cristo. Então, pelo fato de sermos esposa de Cristo, somos às vezes apunhalados, somos assim tomados como assim os fariseus naquele tempo, eles questionavam de Jesus, que Jesus andava com, com os pecadores, que Jesus andava
com as prostitutas, que Jesus andava com os pobres. E os fariseus eram pessoas assim que ficavam assim nos templos, todo formal e tal, e não andava no meio do povão como Jesus andava. Que assim possa assim passar para vocês um pouco dessa palavra. E o Cuxita aqui nessa história nos mostra, vou passar um pouco aí para vocês, em que diz assim, a explicação. O termo Cuxita possivelmente indica a origem etíope, entendeu? Mais ou menos assim, de pele escura. E nesse texto, amados, eu quero ler para vocês assim, um pouco dessa história para vocês entenderem. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor falta apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Aqui vocês percebem que já entrou ciúme dos próprios irmãos de Moisés, que Deus falava com Moisés, ele se incomodava porque Deus não falava com eles. Também não falou por meio de nós, aquela perguntando. E o Senhor viu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa da terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão, Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda de encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhe disse: ouça o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Olha aí. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com pele branca como a neve. A lepra, ela veio sobre Miriam. Quando Arão viu que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que incessantemente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés. Olha o que Deus disse a Moisés, viu? Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias. Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Porque naquele tempo, as pessoas que pecavam, que tipo assim, ficava doente, leproso, eles eram afastados da tenda. Então, como Miriam, Deus assim havia prometido Deus havia prometido a Moisés que Miriam ficaria boa em 7 dias e que o povo só sairia dali, daquele, porque a nuvem de noite, durante a noite era a nuvem que acompanhava o povo de Deus e durante o dia era a coluna de fogo.
e durante a noite a nuvem. Então, por sua vez, eles só poderiam sair do acampamento quando essa nuvem se recolhia para ir para outro lugar. O que aconteceu? Eles saíram de Zerote e acamparam no deserto de Parã. Mas antes de eles irem, eles esperaram Miriam ser curada. Então, eu quero passar aqui para vocês o texto desta noite, em que nós não devemos estar falando do nosso irmão. Nós não devemos julgar ninguém pela aparência, pela cor, que possamos a saber respeitar a decisão de cada pessoa, a respeitar se seu irmão é escuro, é branco, é negro, que possamos respeitar cada pessoa. Você vê que Miriam, nessa história, ela foi punida porque falou mal de Moisés e Deus se irou contra Miriam. Então, que possamos nesta hora não estar comentando, falando mal do irmão. Tem alguma coisa contra o irmão? Vá até ele, diga o que você está sentindo, o que você pensa dele, mas não fale dele por trás, porque isso não agrada a Deus. Então eu passo assim um pouco dessa história para vocês. A reflexão que eu tive assim, vinda de Deus nesta noite foi sobre isso. Mas eu vou mandar para vocês um link, né, na qual vocês possam estar assistindo, que vocês possam buscar sobre a mulher cuxita, que vocês vão entender claramente. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa noite a todos.